Uma breve apresentação aqui. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Carlos Alberto. Faço parte aqui do Departamento Técnico Comercial da RTI Telecom, gerenciando alguns segmentos da Intelbras, né, na área de energia, na área de segurança eletrônica, na área de controle de acesso. E trabalhamos aí com a distribuição da Intelbras há mais ou menos 6 anos, temos essa parceria aí com a Intelbras. E estamos trazendo aí uma novidade aí para vocês, que é um treinamento na área de energia voltado para sensores de presença, a linha Smart, né? Interruptores e sensores Smart da Intelbras e sensores nacionais. Para quem não conhece, só rapidamente um pouquinho da história da RTI, né? Nós temos aí quase 15 anos de mercado, nosso foco de trabalho é o desenvolvimento na área de projetos. Então, nós temos aí várias revendas hoje que contam com o nosso apoio. Procuramos trazer aí novos parceiros aí que precisam desse apoio, onde temos hoje toda uma equipe técnica voltada para esse desenvolvimento de projetos, seja na área de segurança, seja na área de telecomunicações, seja na área de energia, seja na área de controle de acesso. Hoje a RTI conta com 2 profissionais aí que são voltados basicamente para esse desenvolvimento de projetos. Então, seja se você tem ali um projeto desde pequeno porte, uma necessidade de atendimento de grande indústria, vocês podem contar conosco, trazer aqui para dentro da RTI, que em parceria com a Intelbras, aí vamos tentar colocar aí todo o portfólio disponível da Intelbras à disposição de vocês, para que vocês tenham aí uma oportunidade de fechar negócio, de trazer o cliente mais próximo de vocês, do cliente ficar mais confiante no cliente de vocês. Além disso, temos também uma equipe comercial para atender a demanda aí que vocês têm de mercado, né? Tá sempre de prontidão. Então, são os nossos serviços aí que nós temos aí para deixar aí como cartas na mangas na parceria aqui com a RTI, tá ok? Aninha, Fran, agora é com vocês, por favor, fiquem à disposição. Obrigada, Carlos. Eu quero agradecer em nome da Intelbras a oportunidade e todas as revendas que estão aqui conosco. Apresentar a Ana Flávia hoje, ela é nossa analista na parte de energia, conhece bastante aí os produtos e vai nos explicar aí as aplicações e funcionamento deles. É com você, Aninha. Valeu, gente, obrigada. Então vamos começar aí com a novidade do momento, né? Uma linha até bem esperada, algo que no mercado já pede muito, já trabalha, que é a questão da casa inteligente, né? De tu ter um outro nível de automação. Então, eu apresento para vocês a linha Easy Energy, tá? Já vou adiantar que esse nome Easy não foi por engano, não foi por acaso que ele tem o mesmo nome, por exemplo, da linha de comunicação, onde tem a Easy Speak, tem a Easy Play. A ideia é que essas 2 linhas de produtos, elas trabalhem com integração, trabalhando no projeto de casa inteligente. A gente fala de casa inteligente, mas pode ser para qualquer local. É só porque o primeiro termo veio falando da questão da casa inteligente, né? De você automatizar ou acender e apagar uma lâmpada, acionar algum dispositivo eletrônico e assim por diante, tá? Essa linha, ela está composta por 3 produtos. 2 que são o interruptor, os 2 primeiros, são o interruptor e o controlador, e eu tenho aqui o aplicativo, tá? O que é pago, que tem valor, são os 2 dispositivos, tanto o interruptor como o controlador Wi-Fi. O aplicativo, ele é gratuito. O aplicativo vai ser essencial para os 2, tá? Porque sempre eu vou precisar dele para fazer a configuração do aplicativo, a configuração do dispositivo. Eu vou precisar sempre do aplicativo para colocar ele na rede do cliente, tá? Aí já está até mais uma característica. Os nossos produtos, eles vão trabalhar com a rede Wi-Fi. Então, ou seja, eu não preciso de um gateway centralizador, tá? A ideia é que eu utilize o roteador que o cliente tem na casa dele ou na empresa para estar comunicando com esses dispositivos. É isso que a gente vai ver mais à frente. Então, é para ser algo simples, sem complicação, que eu tenha essa tecnologia próximo, né, que eu consigo já aplicar na minha casa, na minha empresa, enfim, e que não seja complexo, que eu não precise fazer grandes alterações para ter esse tipo de benefício.
aqui que eu já falei. Eu sempre destaco que ele tem alguns benefícios bem legais. A questão da segurança, então eu consigo controlar de forma mais rápida, eu consigo, por exemplo, fazer simulações. Então, hoje a gente já fazendo um comparativo, né? A gente já tem, por exemplo, o sensor de presença. O sensor de presença, como é que ele faz? Ele tem basicamente duas maneiras que ele funciona. Uma, que ele vai detectar a presença de alguém, e aí ele vai acender a luz. A outra é quando ele trabalha com a função de fotocélula, ou seja, ele vai verificar o nível de iluminação que tem, se está dia ou de noite, para ele ativar a iluminação. Bom, já é bacana. Com o interruptor, eu consigo o quê? Eu consigo programar que essa luz acenda. Então, eu não tenho mais o requisito de ter uma pessoa ou de eu ter a questão da falta de iluminação ou não. Eu simplesmente, eu vou lá e programo essa minha iluminação para ela acender. Na época que a gente está passando agora, é até uma coisa bacana, porque ainda tem empresas que estão fechadas, tal, e querendo ou não, uma luz acesa sempre dá aquela sensação para quem passa, opa, tem alguém ali. A gente sabe que hoje os bandidos também evoluíram, tal, mas é melhor do que deixar tudo escuro, né? Outra questão é a versatilidade. Falei para vocês que eu consigo controlar o equipamento pelo aplicativo, que é o Easy Smart, mas eu também tenho a possibilidade de estar integrando ele com outros assistentes virtuais, como, por exemplo, a Easy Speak. A Easy Speak é um alto-falante inteligente e dentro dela ela tem a Alexa. Então, eu posso ensinar a Alexa rotinas que envolvem essa parte de controlar a iluminação. Eu posso pedir para ela acender uma luz ou mais de uma luz. Eu posso criar cenários onde vai envolver várias ações. Então, acaba tendo mais uma maneira que eu posso estar trabalhando com meus dispositivos smart. Não é obrigatório, tá? É só uma sugestão. Até hoje de manhã eu estava conversando também sobre a linha Smart e até ficou assim, mas eu preciso da Easy Speak. A Easy Speak é um complemento, é para facilitar. Mas se eu não quiser a Easy Speak, eu continuo fazendo todas as atividades pelo aplicativo. Tá? Então, é uma opção a mais que eu tenho. Assim como eu também poderia estar usando a Siri para fazer esse controle, poderia estar usando o Google Home também para fazer. E o legal de usar essas plataformas, essas assistentes virtuais, é que tu começa a trabalhar com soluções integradas. Eu sei que não é o objetivo aqui, assim, mas está falando que vai funcionar com outro fabricante? Não. A ideia que já apareceu em alguns treinamentos é que, por exemplo, assim, às vezes já tem cenários que o cliente já tem um dispositivo lá inteligente. O que eu faço? O melhor dos mundos é que ele trocasse e ficasse tudo em Intelbras. Mas a gente pode ir aos poucos, né? Então, nesse caso, onde, por exemplo, ele tem mais de um cenário inteligente, para fazer essa integração de cenário, por exemplo, que é ter vários dispositivos e com um único comando eu conseguir fazer que eles executem suas funções, eu posso estar utilizando essas plataformas inteligentes. Então, eu poderia trabalhar com o controlador do A, o interruptor B, o controlador da Intelbras, o interruptor da Intelbras, e na hora que eu montasse o cenário, eles iam se conversar, tá? Às vezes o pessoal pode perguntar para vocês o seguinte, mas eu tenho já o aplicativo do fulano, eu consigo fazer esse aplicativo trabalhar com o aplicativo o dispositivo da Intelbras trabalhar com esse aplicativo? Não, não é possível. Nenhum dos lados, porque são protocolos diferentes, são fabricantes diferentes e cada um acaba criando a sua lógica de programação. Mas as assistentes virtuais, elas te dão essa possibilidade de estar integrando outras marcas, então não impede que seja vendido. Na verdade, vai melhorar ainda mais o cenário que ele já tem. Questão de economia. Bom, eu consigo controlar desde o fato de eu chegar às 8 horas e dar um comando para ligar todos os computadores da minha empresa, como também às 18 horas eu pedi para desligar todos os computadores da empresa. Então, são ações rotineiras, mas que eu posso estar colocando numa programação. Como até estava comentando, eu posso, por exemplo, colocar um controlador no motor de piscina. Eu vou lá e programo quais são as horas que aquele motor tem que ativar para trabalhar lá a água da piscina do condomínio. Então, são
rotinas que são funções que hoje já estão no dia a dia de várias pessoas, né? Mas se eu der essa função para ela, com certeza vai melhorar e ela vai poder fazer outras coisas. É igual o simples fato de eu ir lá no interruptor e apagar a luz. É muito simples, né? Quem não faz quem não faz isso diariamente, de ir lá e apagar e acender a luz? Mas imagina agora, nesse frio que a gente está, tu olhar para a rua e ver, puxa, deixei a luz acesa, ter que levantar e ir lá. E se eu tivesse um dispositivo que fizesse isso, né? Acaba gerando um outro valor. Então, daí tem a questão do controle, que eu acabei já comentando, já emendei tudo. Então, além da como eu tenho vários meios de controlar, eu isso tem a versatilidade, e isso se dá pela questão das várias possibilidades que eu tenho de controle. E a questão da comodidade, da onde eu estiver, eu posso estar controlando. Por exemplo, fui viajar e não sei se eu deixei a luz acesa. Eu posso entrar no meu aplicativo e ele vai mostrar que a luz está acesa ou não. Às vezes, eu posso ter ligado, por exemplo, o controlador na tomada da cafeteira. Será que eu deixei ela ligada ou não? Eu posso vir aqui e verificar se realmente eu deixei ou não, assim, da minha empresa e assim por diante, né? Às vezes eu tenho uma loja lá e eu passei o dia todo arrumando aquela vitrine, me preparei e chegou no final do dia eu esqueci de acender a luz. Então eu posso lá, puxa, realmente eu deixei de acender a luz e posso estar acendendo. Então são valores que talvez hoje algumas pessoas não sabem, não conhecem, mas a gente oferecendo, mostrando, vai despertar. Até porque hoje tempo é dinheiro, né? Então, tudo que eu puder deixar mais fácil, desde que seja o simples ato de eu apagar a luz, para a gente é cada vez melhor, né? Bom, então, concentrando agora um pouquinho no interruptor. Ele é basicamente, então, um interruptor. Então, ele tem a teclinha de liga e desliga, tá? Ele tem uma tecla só. Algumas pessoas vão questionar, mas por que não tem de duas, tá? A gente começou agora trabalhando na Intelbras, né, com a linha Smart. Então, a ideia é começar com esses dois produtos, mas com certeza ao longo do tempo a gente vai criar outros produtos, tá? Então, com certeza vai vir um interruptor com duas teclas e assim por diante, tá? Mas por enquanto a gente só tem uma tecla, tá? Lembrando que esse interruptor ele pode estar controlando uma lâmpada ou mais de uma. Tudo vai depender da potência dessas lâmpadas que eu tenho, tá? Claro que quando eu ligo um interruptor num conjunto de lâmpada, é como se ela estivesse em série. Então, a partir do momento que eu dou um comando, ela vai acender todas aquelas lâmpadas. Ah, Ana, mas eu queria de forma individual. Aí sim eu vou precisar de um interruptor para cada lâmpada. Mas, eu tenho lá a minha sala de jantar, eu tenho 3 lâmpadas lá para acender. Eu posso estar colocando no interruptor. Tem o balcão da minha loja lá na minha revenda. Eu também queria que quando chegasse às 8 horas, né, as luzes da recepção da minha revenda já acendessem. Tem lá um grupo de 5 lâmpadas. Também é possível, tá? Com isso, eu consigo estar programando as rotinas de iluminação, simulação de presença quando eu estiver viajando, tá? Outro destaque legal é que o interruptor, ele é compatível com a caixa 4x2. Então, se eu tirar um interruptor antigo e colocar ele vai ser compatível, vai se encaixar. O único detalhe que eu levanto é em relação à instalação. A instalação tradicional de um interruptor vai usar fase o retorno para a lâmpada. Nesse caso aqui, eu vou precisar do neutro, tá? Por que eu vou precisar do neutro? Porque o neutro vai fazer a alimentação do módulo Wi-Fi do interruptor. Isso é só uma característica nossa? Não. Outros fabricantes também usam essa mesma característica, tá? Daí, Ana, mas aqui na minha instalação não tem o neutro. De algum local ele vai ter que puxar. Ou do circuito principal, ou às vezes de uma tomada que está do lado. Então, é necessário fazer esse ajuste na instalação, tá? E ele é compatível com Wi-Fi e usa o aplicativo para fazer as primeiras configurações. Ele tem proteção contra carga, né? Ele controla a carga que eu digo é o que vai ser ligado nele, né? Tem proteção contra sobretensão e curto-circuito, compatível com o aplicativo Easy, compatível com as assistentes virtuais que eu comentei. Vale destacar que o que torna ele compatível com essas assistentes é a questão da skill. Então, a skill é uma habilidade. Mesma coisa como eu tenho lá na Easy Speak, eu quero que a Easy Speak fale com o iFood. Para ela falar
um iFood, eu preciso colocar a skill do iFood lá programada. E para ela acender um interruptor é o mesmo procedimento. Eu preciso lá botar essa habilidade para ela poder aprender a falar, tá? Tem a corrente máxima que ele trabalha, potência máxima 1200 e o padrão Wi-Fi, tá? Ah, esqueci de destacar aqui, ele é bivolts, então não precisa ter mudança na chave, nada disso, tá? Então ele vai ser compatível tanto para lugares que são 110 como 220. Com relação ao Wi-Fi, eu tenho 2 destaques para fazer. Um em relação à distância, tá? A distância máxima tem que ser pelo menos 30 metros do roteador. Ou é o roteador principal, ou nem que seja um repetidor, mas tem que estar 30 metros de um sinal de rede. E o padrão desse sinal precisa ser 2.4, tá? Isso é importante destacar porque hoje tem roteadores que trabalham com 5.0 e tem roteadores que trabalham com as duas frequências, como, por exemplo, o Twib. O Twib trabalha com o conceito de rede mesh, então ele trabalha com duas frequências. O bacana nisso é que ele atende tanto dispositivos que trabalham com 5, como, por exemplo, já tem celulares que trabalham com essa frequência, como também os dispositivos mais comuns, como computadores, os próprios dispositivos smart, a maioria deles são 2.4 também, televisões e assim por diante. Então, ele não exclui, tá? Então, no nosso caso, a gente precisa que o roteador seja 2.4 ou que ele tenha essa frequência no roteador. Outras questões que às vezes é levantada é sobre a questão da velocidade. Ah, mas isso, quando eu coloco um dispositivo, não vai influenciar na qualidade da rede do cliente? Não. Não, tá? O que vai influenciar se vai funcionar ou não, às vezes a rede do cliente já tem muito dispositivo, mas isso iria acontecer se ele colocasse também um computador a mais, se ele colocasse um telefone IP a mais, também daria esse atraso, tá? É importante que assim, se o cliente quiser, mas eu quero para garantir, eu quero ter um roteador próprio para a linha Smart. Ok. Mas é importante destacar que não existe a necessidade. Se ele tem um roteador bom, que pela quantidade de dispositivo que ele tem, ainda há uma sobra de banda, de largura de banda, para ter mais um dispositivo em conversação, não tem problema, tá? Com relação à internet, vocês vão ver que, na verdade, a internet eu vou precisar para 2 motivos. Primeiro, para configurar os aplicativos e segundo, para fazer controle externo. Estou lá na minha casa, estou lá no meu trabalho, eu quero acender uma luz da minha casa, por exemplo. Aí sim eu preciso de internet. Mas se eu tiver internamente na minha casa, só o sinal Wi-Fi já vai ter funcionamento, ele já vai funcionar. Eu já vou conseguir desligar, já vou conseguir ativar e assim por diante, tá? Bom, já falei dessa frequência. Tinha comentado lá sobre a questão que eu posso colocar mais de uma lâmpada, né? Então, tem aqui um quadrinho, tá no manual também. Então, se eu utilizar o 110, a voltagem, eu consigo colocar incandescente 800 watts. Então, eu somo lá quantas lâmpadas eu vou conseguir colocar. E no caso da econômica também. Na questão do LED, também é a mesma coisa, tá? Então, imagina, hoje a lâmpada LED já é uma lâmpada que, por si só, ela já economiza. E imagina eu conseguindo fazer um sistema inteligente, né? Só para vocês terem uma ideia, vou pegar um dado de sensor que já vai bater muito com a gente aqui, tá? Hoje, quando você utiliza um sensor de iluminação, você consegue, aí tem que ver também a questão dos lugares, mas em média, você consegue economizar até 70% na conta da luz. Então, imagina se você adiciona isso a uma inteligência, né? A algo que eu vou acender e vou apagar, tornando esse uso ainda mais consciente. Vai economizar cada vez mais. Assim, mas talvez para aquele cliente esse não é o grande vilão da conta de luz dele, mas com certeza ele vai sentir a diferença. Não sei se vocês fizeram, por exemplo, a troca de quando veio a iluminação a LED, né? A lâmpada LED trocada tradicional pela LED. Não sei se vocês fizeram as contas de quanto já deu de diferença só em fazer essa mudança. Imagina agora eu que tenho uma filha de 3 anos que de vez em quando ela deixa uma luz acesa. Se eu tiver um sistema desse, eu ainda consigo economizar mais ainda.
E nos dias que a gente está economizando ali, economizando aqui, que a gente consegue estar investindo em outras coisas, em outras tecnologias para estar crescendo. Deixa eu continuar aqui. Ó, esse aqui é o esqueminha atrás. Então, o legal do interruptor, isso é uma característica dos nossos sensores, tá? Toda a parte de recomendação de instalação, que eu digo, aonde vai o que, o fio já está no próprio produto. Então, aqui, se, por exemplo, é alguém que não tem muita experiência, vai saber ali onde colocar o neutro, colocar o fase, colocar o retorno. Claro que assim, a gente sempre indica, né, que esse produto, assim como qualquer outro produto elétrico, seja instalado por alguém que conheça de eletricidade, até porque pode chegar lá na instalação onde ele, na rede onde ele vai instalar e não esteja identificado. Então ele tem que conhecer, né? Às vezes está lá o neutro, fase e o retorno, o neutro, fase e o terra, tudo da mesma cor, tudo fio preto. Como é que ele vai fazer, né? Então ele tem que ter esse conhecimento para pelo menos lá na hora separar. Mas a gente faz a nossa parte como fabricante, de pelo menos deixar as recomendações do produto, né, na hora da instalação, já no próprio produto para facilitar. Aqui só uma recomendação, então, é um produto elétrico. Eu preciso desligar o disjuntor e depois fazer os procedimentos. Depois que eu ligo, ele tem um LEDzinho, tá? Que é um sinalzinho Wi-Fi ali. Todo equipamento que tem um LED, ele sempre vai te falar alguma coisa. E aqui é a mesma situação. Então, ele vai ter duas situações que é muito importante na hora que a gente está configurando. Uma delas é quando ele está piscando rapidamente, indica que ele já está pronto para configurar. Ou seja, existe um procedimento para fazer a configuração. Então, como eu falei no começo, o EasyPlay, o aplicativo Smart, ele precisa, né? Eu preciso configurar o dispositivo e nesse dispositivo dizer qual é a rede Wi-Fi que ele vai trabalhar, tá? Então, esse procedimento é bem importante. Fora esse procedimento de piscar rapidamente, ainda tem o piscar lento, que entra no modo de compatibilidade. Esse modo de compatibilidade é quando eu trabalho com roteador, quando eu tenho um roteador que trabalha com as duas frequências. Teve uma questão ali sobre, ele é resistente à umidade, por exemplo, IP67? Não, a gente aconselha que ele seja instalado em lugares protegidos ou em lugares internos, tá? Talvez lá para o futuro a gente acabe pensando nisso, mas hoje ele é um produto. Desculpa, picotou aqui a minha internet. Outra questão importante, deixa eu voltar aqui, que ele também mostra se a nossa instalação deu certo ou não, tá? Falhou a comunicação. Eu acho, só me confirma se eu consegui, se a Midori conseguiu ouvir a minha resposta. Conseguiu ouvir? Ele deu um ok, eu acho que ele conseguiu. Beleza, ótimo. Daí eu vou começar, Carlos, da onde eu ia explicar do outro sinal. Pode deixar. Eu até peço desculpa, tá? Mas com esse monte de gente usando a internet, a gente está tentando fazer o melhor. Imagina a quantidade de chamada que a gente já não abriu na Anatel, né? Para tentar, pelo menos, garantir um pouco de qualidade. Mas o programa me dá um sinalzinho aqui, daí eu sempre vou repetindo, tá? Bom, outra questão bem legal que esse LED vai nos falar é a questão se ele está alimentado. Então, se ele estiver apagado, significa que ele não tem alimentação, ou às vezes ele pode ter até queimado e assim por diante. Então, ele tem que estar piscando ou aceso. E quando ele está aceso é porque ele já está pronto para ser utilizado, tá? Então, com o interruptor e o aplicativo, eu consigo acender e apagar, eu consigo programar o horário, eu consigo configurar cenários e faço a parte de integração com assistente de voz. Lembrando que a parte de assistente de voz não é obrigatório. Se eu tiver só o dispositivo e o aplicativo, eu já tenho uma solução smart. Já consigo começar a trabalhar com a parte de automação, tá? Esqueci de destacar, né? Todos os dois produtos são homologados pela Anatel, então eles foram testados na nossa rede e tal, questão de energia. Outra questão, eles têm 1 ano de garantia, esses produtos.
Então, qualquer problema, defeito de fabricação, vocês já sabem quais são os procedimentos, né? Bom, e agora vem o controlador Wi-Fi. O controlador, o EWS 201, tá? Eu digo que ele é a placa Wi-Fi para os sistemas eletrônicos e elétricos, tá? Porque ele vai ser a plaquinha que vai fazer conexão com a internet, que vai transformar aquela automação, né? Quase um conceito de IoT, vamos dizer assim, né? Então, é o começo para esse tipo de cenário. Então, com o controlador Smart Wi-Fi, eu consigo fazer o acionamento de diversos tipos de eletrodoméstico. Esses diversos tipos de eletrodoméstico, eu já digo para vocês tomarem cuidados, tá? A gente viu, assim como um interruptor, a gente tem um limite de acionamento em relação à quantidade de lâmpada. Com o controlador é o mesmo procedimento. Ele tem ali uma capacidade de carga, que é o quanto que ele vai conseguir controlar, tá? Mas o legal desse controlador, qualquer outro dispositivo, é que você consegue casar com outros dispositivos eletrônicos já conhecidos no mercado que trabalham com essa parte de expansão de carga. Como, por exemplo, eu posso usar uma contactora para estar acionando um motor de piscina. Normalmente, o motor de piscina, ele exige uma corrente maior de trabalho, principalmente como a gente está falando de motores, eles trabalham com um pico de corrente e depois eles normalizam, mas eu preciso ter ciência desse pico aqui para não prejudicar o controlador, né? E até na hora da venda tentar entender. Às vezes vai ter muita gente que vai comprar para testar, como a gente vê assim pela internet, mas tem gente que vai chegar já com um cenário para vocês e vai, ó, eu quero controlar, por exemplo, o meu portão. Eu tenho um portão X aqui e eu queria poder fazer esse esquema aí que vocês estão falando de ficar controlando pelo celular. O que eu preciso? É só comprar o controlador? E aí que vai as perguntas. Bom, você primeiro passo é ter o controlador. Segundo, qual é a potência do teu motor, tá? Terceiro, tá? Como a gente já vou adiantar, quando a gente fala de acionamento com motores, a gente vai precisar de um relé próprio para trabalhar com o contato lá de botão que tem no motor. Daí sim eu vou conseguir fazer o acionamento, tá? Então vejam que o controlador, ele abriu as portas, né? O controlador Wi-Fi, ele abriu as portas para esse cliente ter esse tipo de controle, mas não é só ele. Ele vai precisar de outros dispositivos que tem aí no mercado, que não são caros, tá? Dispositivos de eletrônica mesmo, para estar adicionando no cenário. Então, isso que eu digo, o controlador, ele é a plaquinha Wi-Fi para o sistema elétrico, para o eletrônico, mas eu preciso tentar entender o que ele vai precisar ligar. Se o cara não te falar nada, se o cliente não falar nada, olha, eu quero somente o controlador. A única coisa que eu preciso orientar ele, olha, aqui no dispositivo já está te informando, ó, a carga máxima que ele vai suportar é 10 amperes, tá? E na ligação dele, entra de 100 a 240 e sai 100 até 240, tá? Então, essas são as informações bem importantes para se passar na hora da venda desse equipamento, tá? Fora isso, ele é discreto, de fácil configuração. A configuração dele é igual à do interruptor, tá? Os mesmos procedimentos para configurar com o aplicativo, é o mesmo aplicativo, tá? Ele tem um botãozinho ali de liga e desliga. A ideia do botãozinho é realmente eu utilizar somente quando eu precisar sincronizar ele, né, fazer o módulo de compatibilidade, mas depois, todo o acionamento de ligar ou desligar desligar ou acionar uma lâmpada ou algum motor, eu fazer pelo aplicativo, tá? Então, por isso que ele é pequenininho desse jeito. Opa, eu acho que eu cancelei o meu compartilhamento, peraí. Deixa eu voltar aqui. Cliquei no lugar errado. Beleza. Opa. Deixa eu só compartilhar. Opa, foi. Deixa eu botar aqui. Aqui. Deixa eu botar lá
Ixi, acho que foi muito rápido. Devagar. Acho que é o frio. Pronto. Com relação às especificações técnicas, também tem os mesmos requisitos que a gente viu lá no interruptor, tá? A limitação, potência, questão da distância, tá? Isso é bem importante. Às vezes acontece desse pessoal colocar esse dispositivo, por exemplo, no gesso, tal, para controlar um grupo de iluminação de LED, fita. Ok, pode colocar, mas tem que tomar cuidado se tem visada, se não vai diminuir um pouco o sinal, porque já tem uma barreira ali, então talvez vai enfraquecer o sinal até chegar a ele. Então, só tomar esses cuidados, tá? Com relação ao roteador, a mesma coisa, trabalha com 2.4. Então, ele tem duas entradas, né? Então, vai entrar um neutro e um fase, e vai sair um neutro e um retorno, tá? Ele já tem aqui no próprio equipamento. E o botãozinho ali de liga e desliga, tá? Com relação às configurações, o mesmo procedimento. Ele também acaba sendo compatível com uma estrutura uma caixa 4x2. Então, se, por exemplo, eu quiser configurar, colocar ele numa caixa e botar uma tampa cega, ótimo, que daí eu só acesso quando precisar. Se tudo tiver ocorrido bem na sua instalação, você testou, tal, funcionou, teoricamente, você só vai precisar fazer algum tipo de configuração no aplicativo novamente se você trocar, se o cliente, na verdade, né, fazer a troca do roteador, porque as informações do roteador de usuário e senha estão cadastradas no aplicativo, né, que faz a comunicação. Se eu fizer essa troca, aí sim eu preciso fazer a configuração novamente. Se não, não tem problema. E o cliente Gente, eu vi agora não estou conseguindo ver o conteúdo, mas estou escutando e vendo o chat. Alguém mais não está conseguindo ver o conteúdo? Para mim aqui está em modo de configuração. Está em modo de apresentação, desculpa. Então tá. Bom, já volta ali no questionamento que o Carlos fez. Então, se, por exemplo, o cliente alterar o link de internet, vai precisar configurar novamente os dispositivos smart? Não, porque daí ele está na rede WAN e os dispositivos estão na rede LAN. Eu só vou precisar configurar novamente quando eu alterar o meu roteador. O Carlos fez uma pergunta bem legal. Após o cadastramento do dispositivo dentro do aplicativo Easy, eu preciso fazer a adição deles numa assistente social como Alexa através do aplicativo Easy ou Alexa. Conseguirá encontrar eles na rede depois de cadastrado. Isso mesmo, tá? O primeiro procedimento sempre vai ser primeiro eu usar o aplicativo Easy. Eu preciso deixar eles na minha rede. E dá para mim depois conseguir fazer a configuração, tá? Ou na Alexa ou qualquer outro aplicativo. Então, o primeiro passo sempre vai ser utilizar o aplicativo Easy, né, da linha Smart, para colocar esse dispositivo na rede do cliente, para depois usar a Alexa para fazer um acionamento. Se a gente pensar, não sei se vocês já utilizaram, mas é o mesmo procedimento que acontece, por exemplo, para te configurar a EasySpeak. A EasySpeak, ela também tem um aplicativo, onde o aplicativo é justamente para isso, para você primeiro colocar dentro da sua rede, colocar os seus aplicativos. Claro que ali, quando eu tenho a integração com a Alexa, eu preciso botar os meus dados na minha conta, né? Para depois eu partir para a parte da integração, né? Para partir para a questão dos acionamentos que eu quero fazer, tá? Ótimo, vi ali que depois vão disponibilizar a gravação, beleza, tá? Depois eu posso disponibilizar a apresentação também para vocês, ok? Tem a apresentação e depois eu tenho mais uns, a gente ainda está produzindo, tá? Mas ainda tem alguns videozinhos de programação também, bem legal do dispositivo, principalmente do aplicativo, tá? Bom, então, a aplicação dele pode ser, por exemplo, eu usar ele para controlar um abajur, posso fazer isso. Tenho lá uma instalação mais bonita, não quero usar um abajur tradicional, posso fazer o controle pelo aplicativo. Uma fita LED, tá? Que são aplicações mais simples, mas vão desde a parte
Desculpa, como eu falei para vocês, vão desde a parte mais simples, que é a questão de controlar uma iluminação, às vezes até uma cafeteira, dependendo da potência dela, tá? Por exemplo, eu vi um caso que o cara queria controlar um ventilador. Então, o que algumas pessoas estão fazendo e também é viável, né? Por exemplo, eu ainda não tenho plug inteligente. Então, eu poderia colocar o controlador ligado nesse plug, tá? Ou, por exemplo, um caso que às vezes acontece em empresas, e até na própria Intelbras acontece isso, tá? Normalmente no final do dia, vai alguém lá e apaga todas as luzes, e quando inicia o dia, vai lá e alguém acende todas as luzes. Dependendo do tamanho do ambiente, é grande a quantidade de luz que tu tem que acender, e nem sempre o disjuntor está próximo de você. Então, imagina a gente poder usar esse tipo de inteligência em áreas que eu quero que automaticamente, por exemplo, call center. As pessoas estão chegando, eu quero que 8 horas o sistema de iluminação acenda, de segunda a quarta, segunda a quarta é boa, né? De segunda a sexta. Então, eu consigo fazer essas programações também, programar os horários que eu quero acender. E o legal é que a questão da programação, tá? Ela pode ser feita tanto uma programação individual, por exemplo, eu vou fazer uma programação para o controle e depois fazer uma programação para o interruptor, ou eu posso juntar isso num cenário. Vamos pensar que um interruptor e o controlador, eles estão no mesmo cenário. Por exemplo, eu montei lá na minha casa, cenário mais simples, tá? Até pensando agora na EasyPlay. Montei o cenário Netflix. Então, eu chamo a Alexa e digo, Alexa, prepara para mim o cenário Netflix. O que a Alexa vai fazer? Ela vai começar a fazer várias ações. Vai desligar a luz, vai fechar a cortina, vai ligar a pipoqueira. Então, não é só mais eu ir lá programar o interruptor para fazer outra ação, o controlador para fazer outra ação, o Easy Play para fazer outra ação. Não, eu coloquei todos eles na plataforma Easy e montei o cenário. Então, o cenário cozinha, boto lá os dispositivos que eu quero, ou, por exemplo, eu vou viajar e eu tenho um cachorro e eu quero deixar um cenário mais confortável. Então, chega a tal horário, ele liga a luz, pode ligar a televisão, ligar lá um filminho para ele estar assistindo. Então, eu acabo dando uma sensação de conforto, tá? E eu estou unindo outros aplicativos. Teve uma outra pergunta. Ai, ai. Tem outra pergunta. O controlador e o aplicativo Easy são compatíveis ou se comunicam com o Pocket Wi-Fi do inversor solar? Teria que ver, tá? Eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu não conheço muito bem esse produto, mas dependendo da configuração que ele tiver, vamos testar, tá? Eu converso com o Andreison, que trabalha com a parte de energia solar, e eu passo esse cenário para ele e a gente pode testar e depois eu posso te passar, tá? Até depois me deixa o teu contato aí, que isso é uma pergunta bem legal. Com a energia solar, a gente já está pensando em fazer algumas integrações. Por enquanto, eu não vou soltar nenhum spoiler, porque a gente ainda tem que estudar, como eu falei para vocês. O controlador, a gente pode fazer muita coisa, mas eu preciso saber qual é a potência que tem ali e tal, quais são os protocolos que são utilizados, se trabalha na mesma frequência ou não. Tem alguns detalhes que a gente precisa estudar, mas é um cenário bacana, tá? A gente já está pensando em alguma coisa em relação a isso. Bom, deixa eu passar aqui para a parte agora do aplicativo, tá? Falei bastante do dispositivo, tá? Então, assim, de maneira geral, são dispositivos simples, tá? Não tem muita configuração nele, é simplesmente ligar e alimentar. As outras programações mesmo, de programação de horário, agenda, a gente vai fazer pelo aplicativo. Então, esse aplicativo, ele tá disponível nas duas plataformas de celular, tanto iOS como Android, tá? Ele trabalha pelo menos com o iOS mínimo de 9.0 e a versão do Android mínimo de 4.4, tá? Tem uma coisa legal que está relacionada à questão de usuário, tá? Esse aqui é até uma questão bem importante. Quando eu cadastro um dispositivo uma vez num usuário, um outro usuário não vai conseguir ter acesso àquele dispositivo. Então, tô lá na RTI e deixa eu pegar o nome das pessoas certo, né? A Sheila
fez toda a configuração do sistema de iluminação da loja. Então, ela foi lá, fez o processo de compatibilidade, configurou, bom, enfim, está aparecendo no aplicativo dela. Só que o Carlos também quer ter acesso àquele dispositivo, porque às vezes ele trabalha durante o final de semana, tal, e ele também quer acender as luzes quando ele chega na porta da garagem da empresa, enfim, ele também quer ter esse controle. Bom, Ana, se eu não consigo cadastrar de novo no dispositivo do Ricardo, o que eu faço? Eu faço, então, o compartilhamento. Eu consigo compartilhar com até 10 usuários. Até dentro do aplicativo, ele chama isso como função família. Então, eu posso compartilhar um dispositivo, um cenário, tudo aquilo que eu estou vendo, para outras pessoas também estarem visualizando. Pensando mesmo no conceito de casa inteligente, que tem mais de uma pessoa morando naquela casa, então mais de uma pessoa também pode ter esse comando, tá? Ela pode tanto dar comandos, como ela também pode configurar. Se, por exemplo, a Sheila tirou férias e chegou mais um dispositivo lá inteligente na loja para estar instalando. Precisa esperar a Sheila para configurar? Não tem necessidade. O Carlos também conseguiria fazer a configuração desse aplicativo, colocar nos cenários existentes e depois estar compartilhando com ela essa nova atualização, tá? Então, na hora de cadastrar, sempre orientar que é um aplicativo que faz o cadastro e depois ele que vai compartilhar com os outros usuários, tá? No próprio aplicativo, ele tem uma coisa bacana que ele já consegue verificar, por exemplo, o sinal que ele está recebendo ali, tá? Se o sinal é bom ou é ruim, tá? Porque se o sinal for ruim, né, fora dessa faixa aqui que ele está dizendo, eu vou ter problema o quê? De atraso, tá? Mas esse problema de atraso é causado pelo meu dispositivo? Normalmente não. Daí pode ser a tua rede, o teu roteador, o Wi-Fi que está com problema, que já está sobrecarregado. Para vocês terem uma ideia, o tempo de resposta desse dispositivo num cenário ideal é pelo menos 1 segundo, tá? Então eu cliquei, ele já dá o comando, tá? Mas, de novo, tudo vai depender do tipo de rede que tá ali, tá? Aqui ele só tá comentando, né? Só para reforçar que para navegação local não é necessária internet, que a internet é só para o primeiro momento para fazer a parte de autenticação, né? Registrar o meu aplicativo. Claro que se eu quero fazer o acionamento de fora da minha empresa, né? Imagina se o Ricardo viajou, veio aqui para Florianópolis passar as férias, não agora, que agora não pode sair de casa, né? Mas veio aqui passar as férias com a família e, puxa, deixou a luz da casa ou quer programar a luz. Se a internet lá na região dele tiver ok, ele consegue, né, do celular dele verificar, beleza, aqui eu posso acender, posso apagar e assim por diante, tá? Com relação ao processo de fazer o registro, eu tenho duas formas, né? Como eu falei, o aplicativo é gratuito, eu só tenho que registrar ele na nuvem. Então, eu posso fazer isso por e-mail ou por telefone. Das duas formas, eu informando o meu e-mail ou o meu telefone, ele vai te enviar um código de 6 dígitos, tá? Isso vocês podem fazer a qualquer momento, tá? Não precisa ter o aplicativo, não precisa ter o dispositivo. Eu posso ir agora na loja lá do iOS ou na loja do Android, baixar o aplicativo e já fazer a configuração. E é o legal que vocês vão já se habituando como é que funciona o sistema, tá? E lá dentro, depois configurado, é que daí eu vou ter acesso. Uma coisa bacana é que ele basicamente tem 3 abas. É muito prático, tá? Então, ele tem a aba Minha Página, onde ele vai mostrar os dispositivos que já estão configurados, tá? Eu tenho a aba inteligente, que ela vai trabalhar com os cenários que eu vou criando, e tem a aba Eu. Na aba Eu tenho as minhas informações, tem a minha senha, o meu usuário, o centro de mensagens, o que seria isso? Quando eu programar, por exemplo, para acender uma luz, eu posso programar uma tag de aviso, para ver se realmente aquela atividade foi executada. Quando ela for executada, ela vai mandar essa mensagem para o celular que fez a programação, tá? Daí tem a parte ali de dúvidas e tem a parte de mais serviço, que entra na questão de mostrar que eu posso estar configurando uma Alexa ou um Google Home e assim por diante. E na parte de configuração, mais a questão da onde eu consigo verificar
o sinal, consigo ver como é que está o cache, ler sobre o aplicativo, configurar o som para quando ele chegar uma mensagem, dar um bip no meu celular para me avisar. Essas são as configurações mais de aviso, tá? Mas, basicamente, são essas 3 abas, tá? Então, não tem muita complexidade nisso. Comentei já com vocês, então, sobre o 2 modo rápido. O legal de destacar é que tudo que for criado no dispositivo, tá? Tudo que for criado dispositivo inteligente, ele vai sendo adicionado automaticamente no seu Easy Smart. Então, quando eu clico lá em inteligente e mais, eu não preciso, minha página mais, eu não preciso ir lá e dizer, puxa, agora eu queria, por exemplo, conectar a lâmpada inteligente, que é um produto que já está em teste, tá? Eu não preciso, ele vai estar lá. Eu só vou precisar selecionar ele e fazer a parte da configuração. Então, o que a gente precisa aqui, na hora de configurar, é selecionar o dispositivo e depois dizer qual é a rede que aquele dispositivo vai trabalhar, tá? Aqui ele está explicando como é que funciona, ó. Essa aqui é a telinha que vai aparecer. Sei que está meio ruim a imagem, mas, por exemplo, aqui já tem o interruptor EWS 101, que é o primeiro que eu mostrei, o EWS 201, que eu mostrei para vocês, e aqui tem o Easy Connect. O Easy Connect é um produto que não foi lançado ainda, tá? Ele está em teste. É um produto de energia? Não, não é um produto de energia, é um produto de comunicação, mas que ele vai ter uma integração aqui. Não posso adiantar muito sobre ele porque ainda não tenho, não sei como é exatamente ele vai funcionar. Mas outra coisa também vai aparecer, se vocês baixarem hoje o aplicativo, é a lâmpada inteligente, que é a EWS 410, tá? Esse é um produtinho aí que já está em teste e é um produto bem bacana, porque a lâmpada, agora viram que já mudou, né? Eu vou ter o interruptor tradicional, o soquete tradicional, mas o que vai ser inteligente nesse sistema de iluminação vai ser a lâmpada. E o da lâmpada eu consigo controlar tanta quantidade de iluminação que ela vai me dar, mudar as cores, ou, por exemplo, quero fazer uma festa, eu posso sincronizar essa iluminação com o meu sistema de som. Vai ter umas coisas bem bacanas, mas aí a gente muda outro. Vai ter o plug também, são produtos aí que estão sendo em teste. E todos esses produtos, eles vão sendo adicionados aqui nessa área. Depois que eles são adicionados, eu vou clicar naquele produto que está ligado, que eu realmente instalei, e aí sim eu vou passar para os procedimentos de configuração, tá? O básico, se eu estiver utilizando a rede 2.4, é pressionar 20 segundos e ele já vai entrar naquele modo piscando, tá? No modo de compatibilidade, quando eu tenho um roteador que trabalha com mais de uma frequência, eu pressiono 20 segundos, mais 20 segundos, tá? Não chega a dar tudo isso, mas daí eu já começo a piscar lentamente, onde eu tenho que dizer para ele qual é a rede daquele roteador ali que eu quero trabalhar que vai funcionar, tá? Que deu tilt na minha gravação. Opa! Essa aqui que deu problema. Bom, só para mostrar aqui uma tela, então essa aqui é a tela, por exemplo, do controlador. Então, quando eu seleciono o dispositivo depois de programado, eu consigo visualizar se ele está ligado ou se ele está desligado. E aí, ali dentro eu consigo ligar, desligar, eu consigo colocar um timer. Então, por exemplo, eu liguei a cafeteira agora e eu quero que daqui a 20 minutos eu desligue. Então, eu posso dar esse comando para ela, tá? Cafeteira é uma coisa simples e é uma coisa que a gente vê bastante. Claro que assim, o ato de botar o pó e a água ainda precisa ser feito pelo ser humano. Por enquanto, tá? Porque ainda está sendo estudado maneira para isso, mas ainda precisa se lavar. Mas a cafeteira, por exemplo, se for aquela cafeteira que tem um botão, a tradicional, ela precisa estar ligada. Mas, por exemplo, se for uma cafeteira italiana, de italiana ela tem um nome que é bonito, tá? Mas não é uma cafeteira cara. Eu já vi alguns consultórios médicos, tal, ela faz o café, é um café mais normal, vamos dizer assim. E ela não tem um botão de liga e desliga. Tu coloca ela direto na tomada. No momento que tu coloca ela na base, ela já tá ligada. E é uma coisa bacana que tu pode ir lá e controlar. Poxa, fui lá, fiz o café, para não deixar a base ficar ligada ali o dia todo consumindo, querendo ou não, é uma resistência.
tu pode lá programar e desligar. Ana, mas que coisa mais simples, mas se tu trabalha numa empresa, né? Café é uma coisa que a gente oferece direto para o cliente, de preferência que ele esteja sempre quentinho. Se tiver um processo que te ajude nisso, tu vai ganhar mais qualidade, tá? Tem a função da agenda, legal, assim, ó, já me questionaram qual é a diferença do timer e da agenda, tá? A do timer, tu vai colocar só horário, daqui a quanto tempo ele vai ligar, ou daqui a quanto tempo ele vai desligar. Quando eu programo a agenda, eu digo o horário e o dia da semana que ele vai fazer aquela ação. Então, por isso que sobre aquela questão de fazer a simulação de presença, eu consigo dizer, vai ligar no sábado em tal horário e desligar em tal horário e assim por diante, tá? A criação do cenário, a ideia, não sei se ficou muito claro, mas a ideia do cenário é, então, unir vários dispositivos smart e ali ele vai mandando várias ações. Então, com um único comando, então eu não preciso, por exemplo, pedir, pensando naquele cenário do Netflix, né? Agora ligue a luz, agora liga a televisão, agora liga a pipoqueira. Eu simplesmente vou dar um comando só, Netflix, cinema, ou que seja, e ele vai dali entender que ele precisa fazer as outras ações que estão ali atrás, tá? Essa é a ideia. Gente, da parte Smart, deixa eu ver aqui que tem novas mensagens. Tá, beleza. Daí teve uma pergunta ali do Agnaldo, se ele pode ser através do ambiente Tuya ou Smart Life. Tem que ver, se for um software proprietário deles, provavelmente não vai ter como, tá? Eu não sei como é que é essa plataforma. Eu sempre indico, Aguinaldo, quando é plataforma assim de fabricante, normalmente não vai ter compatibilidade. Tuya, Sonoff e assim por diante, são próprias deles, tá? Mas, por exemplo, se eu trabalhar com uma plataforma do Google Home, né, eu posso colocar todas essas skills desses equipamentos aqui e lá eu vou conseguir estar fazendo o controle, tá bom? Então, pode ser. Eu não conheço o aplicativo deles, tá? Pessoal, e aí? Dúvidas? Sempre digo assim, né? Eu pergunto dúvida, mas eu já vou respondendo, né? Talvez no primeiro momento, nossa, entendi muito, mas na hora, principalmente com a utilização do controlador, vai vir outras dúvidas, vai vir outros cenários. E por isso que o meu e-mail tá aqui, tá? Vocês podem tentar, tem um contato aí da Frank, vocês podem entrar em contato, como também o meu, tá? Então, a linha Smart é essa por enquanto. Já dei o spoiler aí de alguns produtos que Opa, falhou. Mas assim, já temos alguns aplicativos, alguns dispositivos em teste, então eu acredito que daqui a pouco aí a gente vai ter mais novidades, tá? Voltou? Tá ruim, né? Gente, só Voltou, antes Ana. da gente. Tá, eu só vou fazer uma mudança rapidinha aqui de rede, que eu mudei de ambiente e eu ainda estou conectada num repetidor que está meio longe da onde eu tô. Não que a minha casa seja enorme, tá, gente? Mas até isso a gente tem que pensar, viu como é importante a gente pensar na questão do sinal. Eu vou só mudar a minha rede, então provavelmente eu vou cair, mas eu já volto para a gente continuar com a apresentação agora da linha nacional, tá? Vocês não vão cair, só quem vai cair aqui vai ser eu mesmo. Opa, foi bem rapidinho. Pessoal, Bem, enquanto a Ana já voltou, agora eu ia mas falar pode, enquanto você voltasse. mas pode falar, Enquanto Fran, fica à então vontade. a Ana está arrumando aí a tela dela também para apresentar a linha nacional, é importante que vocês saibam que a gente está em plena expansão dessa linha de produtos.
Na RTI, aí a gente tem o Carlos e o Samuel como técnicos que nos dão um apoio bem forte na questão de projetos aí, para ajudar a dimensionar o produto. E quando vocês precisarem também, a gente está à disposição. Né? A gente sabe que é um mercado novo, que a gente está começando a trabalhar agora, mas a gente encontra muita sinergia desse produto junto com o nosso portfólio atual, né? Pensando que a gente está aí na residência de inúmeros, né, brasileiros. Então, é importante que vocês saibam e conheçam e que cada vez mais a gente consiga entregar uma solução completa para o nosso cliente. Ana já Já conseguiu, né? voltei. Já estou vendo a tua Já. tela. Maravilha, então pode ir. Deixa eu só responder umas perguntinhas aqui. O Agnaldo fez uma pergunta legal. Vai existir algum dispositivo relativo a sensor de alarme com esse ambiente smart? Bom, hoje a gente tem uma solução que é a Amiibo Home, tá? Infelizmente eu não tenho muitas informações, mas ele já trabalha, eu não sei se acho que tem sensor de alarme, não sei se é sensor de presença, mas ele já trabalha com algumas automatizações, tá? A questão é que essa linha ainda não trabalha com a linha Easy, tá? Provavelmente no futuro, talvez a gente vai ter. Talvez não, eu acredito que o próprio mercado vai acabar obrigando a Intelbras a trabalhar com essa plataforma mais integrada, tá? A gente está começando, tá? Talvez a gente vai ver que vai ter que rever, vai ter que fazer uns ajustes nessa caminhada. Outra pergunta que tu fez ali é bem inteligente, tá? É bem importante isso aqui. Hoje é bem isso mesmo, o celular fica escutando a gente. Mas, por exemplo, a Alexa, você consegue configurar quais são as vozes que ela vai reconhecer. Desconheço como é que funciona isso na Siri e no Google Home, mas eu acredito que, como as assistentes pessoais são muito virtuais, são muito parecidas, mas pelo menos falando da Alexa, tá? Hoje você consegue, até por essa questão de segurança, né? Você consegue cadastrar quais são as vozes que ela vai reconhecer, para não simplesmente, né? Alguém vai lá na rua, né? Lá da rua, vê que tu tem uma caixinha de som e começa a gritar lá na rua, Alexa, abre a porta, e simplesmente abrir. Então, tem que verificar esses protocolos de segurança do aplicativo que tu está sendo usando, que está sendo utilizado, que é bem importante. Outra coisa que já me questionaram também, mas se, por exemplo, eu perder o celular, vai ter que resetar o aplicativo para configurar ele de novo, porque se aquele aplicativo foi perdido ou foi roubado, aquela pessoa vai ter acesso a todas as informações que tem no teu dispositivo, inclusive fazer a parte de acionamento, abrir uma porta. Então, no momento que isso acontecer, tem que ir lá no aplicativo e tem que ir lá no dispositivo e resetar. E qual é o resetar? É voltar ao modo de programação, 20 segundos, e ele zera e tu vai ter que fazer a configuração novamente, tá? Deixa eu voltar aqui. O Fábio fez uma pergunta que eu acho que talvez a Fran vai conseguir responder melhor, né, Fran? Sobre a questão da comercialização, da proteção em relação ao e-commerce. Hoje, esses produtos, na realidade, eles estão disponíveis na parte da distribuição, né? É importante deixar claro que a Intelbras ela não alimenta nenhum e-commerce. Né? A gente está trabalhando bem forte com relação a essa harmonização de preço. Até o nosso diretor fez uma live essa semana falando bastante sobre isso. Tá? A ideia é que a gente trabalhe cada vez mais forte na questão da harmonização e não do deixar de ter o produto, porque hoje o e-commerce ele é um caminho sem volta, né? A gente tem que partir do princípio que as nossas revendas elas precisam se colocar nesse mercado também, e a Intelbras vem desenvolvendo plataformas e pensando em algumas formas de como fazer essa integração das nossas revendas. Tá? Então, hoje o nosso trabalho principal é identificar os possíveis falhas, né, na nossa política comercial que faça com que esse produto chegue num preço predatório na internet. E, num segundo momento, essa parte também da inclusão das nossas revendas hoje que não estão presentes em sites, não em sites de e-commerce como Mercado Livre, Americanas, não é esse o perfil, mas sim que as nossas revendas elas interajam com os clientes dela também via internet. Então, a gente está preocupada com essa questão, é bom deixar claro que não somos nós que alimentamos e-commerce, né? O e-commerce é alimentado pelo mercado e a gente está pensando em algumas formas. Não é uma tarefa fácil,
porque a gente derruba, a gente tem liminar hoje que a gente já conseguiu na justiça para derrubar alguns anúncios, preços predatórios, produtos de carga roubada que também acontecem, né? Então, quando alguma carga nossa é roubada em trânsito, esses produtos eles são vendidos muito em e-commerce. Então, a gente vem trabalhando nessa parte, mas não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Mas para deixar claro que a gente está aí trabalhando e com os olhos bem focados nessa parte de e-commerce também. Tá? Mas para deixar claro, nesse momento a gente não faz nenhum tipo de venda para e-commerce da Intelbras. Ok. Bom, vamos continuar então. Vamos falar agora um pouquinho sobre o portfólio da linha nacional, tá? Então, a linha nacional de sensores, só para falar um pouquinho, hoje a gente já trabalha com sensores, tá? A gente já possui uma família de 9 sensores, tanto para teto, como para parede, parte fora, ângulo de 120, 180, 360, tem uma linha bem completa, só que agora a gente está partindo para um desenvolvimento próprio, tá? Então, esses 3 produtos aqui, eles foram produzidos pela Intelbras, por isso que a gente chama eles de linha nacional, tá? Então, por enquanto não vai ter nenhuma substituição, isso vai acabar acontecendo naturalmente, mas por enquanto ainda as 2 linhas vão permanecer, tá? Mas conforme for crescendo e conforme for diminuindo o estoque, a gente vai colocando esse dispositivo. Então, hoje a gente tem 3 produtos, o SPI 180E, o SPI 180E+, e o SPI 360E, tá? O bacana, vou passar um pouquinho aqui, tá? O bacana desses dispositivos, tá? É que eles vieram também com algumas funcionalidades novas. Então, aqui a gente tem a carinha dos 2 produtos, só para mostrar para vocês. A diferença do 180 para o 180+, é que o 180+, ele tem a teclinha para te ligar e desligar, tá? Claro que é importante que, assim, se eu deixar ele totalmente ligado, né? Se eu ligar a lâmpada por ali ou desligar, eu inativo a função de sensor. Ele, então, virou um interruptor normal. Se eu quero a função de interruptor, eu preciso deixar ele no meio, que daí ele vai fazer as programações, né, ativar as programações que foram feitas. E outra coisa bacana é o SPI 360. O SPI 360 é um sensor que ele foi criado para 2 tipos de cenário. Tanto para cenário que eu tenho que eu precise embutir o sensor, como também para cenário onde eu coloco ele sobrepor. Então, é um único produto para 2 tipos de cenário. Então, ele vem com essas peças. Então, se eu tivesse, por exemplo, o cliente falou que queria um sensor de teto, mas não me deu, assim, não me falou exatamente qual era o formato do teto, tal, enfim. Daí eu cheguei lá, puxa, um cenário de sobrepor e eu estou com um sensor de embutir. Então, até para ajudar, para não ocorrer mais esses problemas. Então, um sensor bem bacana que vem com as 2 peças. Eu tenho tanta proteção, tenho todos os engastes, desculpa, o encaixe ali para fazer a parte de embutir, como também tem um encaixe, né, para fazer a parte sobrepor. Outra questão que ele veio também foi com algumas funções novas, como, por exemplo, o simulador de presença, tá? Ele também tem uma automação dentro dele, tá? Não é smart, como a gente viu, né? Não funciona com aplicativo, né? Uma automação mais analógica, vamos falar assim. Mas ele veio com o diferencial que foi essa simulação de presença. Tu consegue configurar ele nessa função e ele aleatoriamente, tá? Não é um tempo que eu consiga dizer para vocês. Ele vai acender e apagar a luz quando não tiver alguém. Claro, nada absurdo que fique na faixa de minutos, mas segundos que fique acesa, segundos que fique apagado. Então, ele também tem essa função de simulador de presença, sem precisar programar ou sem precisar colocar, fazer algum ajuste. Outra função é a questão da função de fotocélula. Então, como eu tinha comentado, né, que eu fiz até o comparativo lá. Então, a ideia é que também é uma forma inteligente, né, que eu utilize a lâmpada somente, dependendo do lugar onde ela foi instalada, né, pensando, por exemplo, eu instalei esse sensor na frente da minha empresa. Então, ou na frente da minha casa, eu quero que acenda quando realmente não tiver energia na garagem, assim por diante. Então,
conforme ali o local, ele vai ficar acendendo. Ah, Ana, mas eu quero, por exemplo, eu instalei esse sensor numa escada. Então, normalmente na escada eu vou querer que ele acenda quando passar uma pessoa. Não tem problema, eu vou lá, seleciono, daí eu vou selecionar o tempo que essa lâmpada fica acesa, tá? Eu não sei se é normal, mas eu recebi alguns questionamentos até falando em relação ao tempo de um sensor. Alguns falam, ah, mas eu achei que o sensor só apagava, acendia quando tinha alguém ali e logo ele já apagava. Na verdade, a primeira parte da afirmação está certa. Ele tem um infravermelho, onde conforme o raio que ele está instalado, ele vai fazer a detecção de pessoas. Então, já vou adiantando. Esse carinha aqui, que tem a mesma característica do SP-180, ele tem um raio de alcance, uma distância, na verdade, né, de 9 metros. Então, o que eu pegar ali dentro, se principalmente ele estiver instalado de maneira paralela, que é onde eu consigo aproveitar melhor esse alcance, ele vai fazer a detecção. Ok, detectou, aquela pessoa saiu. Quanto tempo essa lâmpada vai ficar acesa? Conforme o tempo que eu programar ali, tá? Então, a gente vai ver que existe uma variação. Eu posso, por exemplo, deixar uma lâmpada ligada até 10 minutos. Tudo vai depender da minha necessidade. E esses sensores, hoje, pensando na questão de que eu tenho hoje de né, a pandemia, então se eu conseguir diminuir os contatos, lugares que tem contato, onde várias pessoas estão ali ligando e desligando umas simples lâmpadas, eu também consigo diminuir esse tipo de risco, porque agora eu poderia, por exemplo, entrar num lavabo e eu não vou entrar para lavar minha mão e simplesmente a luz acesa. Então eu não preciso, eu consigo limpar minhas mãos, deixar elas limpas, passar o álcool e tal, e sem correr o risco de estar contaminada, de contaminar logo em seguida, porque eu fui lá e usei o interruptor para estar apagando, acendendo a luz, tá? Então a gente consegue estar trabalhando com isso, tá bom? Só voltando aqui, Carlos, beleza, no final a gente consegue fazer sim, tá? Mas eu já vou te adiantar que essa função ele ainda não tem, tá bom? A lâmpada, se eu não me engano, daí agora eu vou precisar confirmar, mas depois eu te confirmo, tá? Mas eu acho que a lâmpada vai vir com um dimmer sim, tá? Eu tô com o chat aqui aberto, tá, gente? Mulher faz 1001 coisa, né? As mulheres aí do treinamento percebem isso, né? Deixa eu só voltar aqui. Bom, e ainda tem as funcionalidades que a gente já tem na linha, né? Ele tem maior segurança, proteção contra surtos de tensão. Essa questão da garantia de segurança, evitar dano choque, o que é isso? As placas, elas são protegidas, então quando o técnico vai instalar ou vai fazer algum ajuste, ele não fica em contato com a placa. Então, imagina, é um produto que está ligado na rede elétrica, está passando ali 220. Então, qualquer coisa ali pode prejudicar, pode dar um choque, e hoje é uma coisa arriscada. Então, a gente tá cuidando com isso em relação ao tipo de dispositivo que está sendo usado. Então, isola a placa, deixa só o que é necessário para ele ajustar. Esse produto, o 360, tá? Ele é um produto que vai vir com 15 centímetros de cabo a mais. Vai vir a mais não, né? Vai vir com 15 centímetros de cabo. Isso facilita muito na hora da instalação, tá? A gente fez vários testes de campo com instaladores e eles adoraram, porque fica mais seguro deles estarem instalando esse dispositivo, porque eles têm uma folga, então eles conseguem fazer o manuseio da fiação com mais tranquilidade. Então, são coisas que às vezes pode ser simples, mas na vida diária daquele eletricista, daquele instalador, acaba ajudando muito, né? Até porque às vezes sensor, às vezes a pessoa não dá muita bola, né? Infelizmente, às vezes ela vai só pelo preço. Ah, vou esse aqui que tá mais barato, ou esse aqui que eu acho que é bom. Mas às vezes esquece de olhar esses detalhes. Mas a gente está aqui para lembrar, né? Que a gente tem garantia de segurança, a gente tem proteção contra surto, a gente pensa na questão da instalação, a gente tem troca expressa e a gente tem garantia de 3 anos nesses produtos, tá? Então, é um conforto que vai dar para ele e que esse cliente vai poder passar. Imagina passar isso para um condomínio e tal, e depois ele fica ali só com os ajustes, com a manutenção. Linha SPI. Então,
ele vai detectar através do movimento de corpos, né? Através do infravermelho. Vejam que ele não tem mais aquela teclinha, esse modelo não tem. Então, é através da detecção de pessoas. Ele é indicado para lavabos, corredores, residência, hotéis, empresas, escadas, entradas e outros. Então, tudo que eu tenho um local onde eu preciso passar, onde pessoas passam de forma paralela e eu preciso deixar acesa. Então, às vezes até em escola, dependendo do lugar da escola, às vezes, corredor da biblioteca, precisa ficar sempre aceso? Dependendo da situação, não. Então, só quando alguém passar por ali. Então, são esses lugares. Sempre lembrando que qualquer sensor, qualquer coisa que controle a sua iluminação, você já vai gerar economia, não vai gerar mais desperdício, tá? O que ele tem de funcionalidade? Ele tem ajuste de temporização com relação ao tempo. Eu tenho ajuste da luminosidade, né? Em qual período que ele vai acender, né? A luz, ajuste de sensibilidade, ou seja, conforme a distância, qual é o tipo de objeto que ele vai estar detectando, tá? Modo somente fotocélula, lembrando que quando eu ativo a fotocélula, ele desativa a função de sensor de presença, né? Porque ele entende que ele só vai acender a lâmpada quando ficar de noite e de dia ele vai apagar a luz, tá? Simulador de presença que eu já expliquei e ele pode ser instalado em caixa 4x2, tá? Para acessar as configurações é muito simples, basta tirar a tampinha e ele vai ter ali os ajustes. O ajuste é feito pelo jumper, que já vem no equipamento, então ele vai fazer com isso ligado, né? E vai usar esse jumper para selecionar as programações. Como padrão, todas as orientações das programações estão no dispositivo, então ele também não precisa, claro, se ele tiver o manual, vai facilitar a leitura, mas no dispositivo aqui também fala qual é o tempo, quais são as funções para ajudar, tá? Aqui em relação, então, à distância, lembrando que ele tem que estar pelo menos de altura de 1 metro até 1,8, e ele tem um ângulo de 120 graus e pode trabalhar até numa distância de 9 metros de detecção, tá? Lembrando que ele tem que estar de preferência paralelo. Aqui só a questão das características técnicas. Lembrando, ó, em relação aos ajustes de tempo, então eu posso trabalhar com 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos e 10 minutos. Esses tempos, eles já são padrão. Basta eu ir lá e selecionar qual é o melhor tempo que eu quero trabalhar. Tudo isso vai depender de se é um lugar movimentado, se é um lugar escuro, para a pessoa poder escolher qual é o tempo melhor. Aqui, ó, uma informação importante sobre o grau de proteção, tá? Ele é IP20, então ele é indicado para ambientes internos, tá? A gente não indica ele para ambientes externos, não protegidos e assim por diante. Aqui são os tipos de lâmpada que ele vai funcionar. Então, para lâmpadas incandescentes, até 800 watts e para lâmpadas, para 110, 800 watts e para 220, 1.200. Isso seria a quantidade de lâmpada que ele poderia estar acionando, tá? E o fator de potência dele é 0,7. O SPIE+, ele tem as mesmas características do outro. Só vou passar aqui mais rapidinho, porque... Deixa eu passar aqui. Opa, passei rápido demais. A única diferença que tá em relação realmente ao botão, tá? Então, sempre lembrando, é um botão com tripla função. Então, ele vai manter ou a lâmpada sempre ligada, ou sempre desligada, ou no modo automático. No modo automático, aí sim eu vou trabalhar com a forma de detecção, com o sensor, tá? Se tiver fora disso, ele não vai funcionar, tá? Questão da instalação, o mesmo procedimento, tá? SPI 360E, esse realmente é a novidade, que a gente não tem nada parecido no portfólio, tá? Eu destaquei as 3 funções novas que a gente não tem na linha de sensores que hoje a gente trabalha, tá? Questão de fotocélula, simulador de presença, essas são funções novas que a gente só tem mesmo nessa linha, tá? E esse produto também, a gente tem lá na linha, né, no portfólio de sensores, tem um modelo de sensor para teto,
e tem um modelo de sensor para embutir. A ideia agora foi juntar esses dois e fazer um único produto. Então, essa é a fotinho que vocês vão ver. Ele é mais bonitinho, na minha opinião, redondinho, tal, tem um design mais discreto. Então, acaba passando assim, tu pode botar no teu condomínio, em uma sala que ninguém vai perceber e vai ficar bonito. E lembrando que ele vem nas duas configurações, tá? Então, ele pode ser instalado tanto em empresas, garagem, condomínio. E lembrando que a detecção dele é de cima, né? Então, é o que passar embaixo dele, conforme o raio que ele tiver ali, é que vai fazer a detecção. Então, ele tem um ajuste de temporização, um ajuste de luminosidade e um ajuste de sensibilidade. Os mesmos ajustes que a gente viu antes. Ele tem aqui a função sobrepor, então essa seria a forma como ele vai ficar sobrepor, e se eu usar ele embutir, eu vou tirar essa proteção plástica que tem aqui ao redor dele, vou colocar esse encaixe aqui metálico, e aí eu vou conseguir embutir, tá? Lembrando que para fazer o acesso aos ajustes, eu vou fazer como? Retirando a parte da frente do meu sensor, tá? Todo sensor de teto é assim, da linha da Intelbras. Tira aqui meia volta aqui no sensor e você já tem acesso. Lembrando que ele tem um grande diferencial, outro ainda, né? Que são 15 centímetros de cabo, tanto para fase, neutro e para o retorno, tá? Para um melhor funcionamento, a gente indica que ele trabalhe de 2 até 4,4 metros, tá? A distância aí de teto. E ele tem um raio de 6 metros, tá? Hoje, falando dessa questão de raio, hoje a gente, até por isso que ele não foi substituído, tá? Se precisar de mais raio de alcance, a gente tem um sensor, que é o ESP360+, que é o único sensor de mercado que tem 18 metros de raio de alcance, tá? Então, que precisa abranger uma área maior, ou até pensando em economia, né? Tipo, eu quero botar um sensor só numa garagem, dependendo do tamanho. Esse é um sensor bacana, tá? Então, ele tem, é o que tem mais possibilidade de detectar, né? Um raio maior. Aqui só as configurações, então ele continua com o tempo que a gente falou antes, de 10 segundos até 10 minutos, e a função de simulador de presença também, tá? O que muda aqui é só mesmo a questão que agora ele trabalha 360 graus, né? E os outros trabalhavam 120, e a parte do raio. Gente, esse então, só para resumir, ele continua com todos os benefícios que a gente viu, tá? E esses seriam os modelinhos novos que a gente tem. Lembrando que nenhum dos modelos anteriores, dos novos modelos que a gente, dos 9 tipos de sensores que a gente tem na linhas, no portfólio de sensores, saiu de linha. Todos eles continuam. A gente criou mais esses sensores para estar aumentando. Daí, conforme for diminuindo o estoque, aí a gente vai colocando essa linha, vai ficando mais a linha nacional. Ok, senhores. De sensores dessa parte nova, era isso que eu tinha para passar para vocês. Dúvidas? Dúvidas gerais, né? Que eu esqueci de deixar um tempo de dúvida também para a parte Smart. Quiserem abrir o microfone para falar, fiquem à vontade, pessoal. Não fiquem tímidos. Sei que treinamento meio à distância parece um monólogo, mas não é para ser um monólogo, não. A gente gosta de diálogo também. Aproveitando aí, enquanto o pessoal pensa se tem alguma dúvida, eu quero agradecer também, né, a oportunidade de nos colocar à disposição, né, Ana? Quando precisarem, às vezes a dúvida ela não vem agora, mas ela no campo surge. Então, a gente está à disposição para ajudar, assim como eu tenho certeza que o pessoal da RTI também, né, vai atender as demandas aí de vocês e vai disponibilizar os produtos aí para compra lá quando vocês precisarem. Isso mesmo. Carlos, pode deixar, tá? Eu vou compartilhar o material com a Fran e a Fran passa o link para vocês, tá? Mas eu compartilho todo esse material aqui e tudo que eu tiver de novo, já estou alimentando direto nas pastinhas, daí eu vou mandando para vocês também, tá bom? Maravilha, então. Quero agradecer, Carlos. Quer falar alguma coisa? Opa, Fran, quero sim. Queria mais uma vez agradecer aí a Intelbras aí pelo apoio que deu para nós em mais esse treinamento.
Agradecer aqui a presença de todos por estar aí dedicando uma parte do seu tempo aí para estar aprendendo um pouquinho mais, né? Como sempre, a gente sempre procura colocar as novidades aí que a Intelbras nos traz e colocar aí mais algumas, em vista mais algumas condições aqui que a RTI tem. Lembrando que como distribuidor nós podemos aí, a gente está num momento aí dessa situação do coronavírus, nós temos procurado ajudar vocês, nossas revendas, dentro dos formatos e políticas que a Intelbras nos fornece de comercialização. Nós temos trabalhado aí com agenciamento de vendas, né? Isso é uma ferramenta bem interessante para as nossas revendas que estão utilizando bastante, né, nesse momento. Como é que funciona o agenciamento de venda? Agenciamento de venda, a gente pode fazer um faturamento direto para o cliente de vocês, desde que a gente não infrinja nenhuma das políticas de comercialização da Intelbras, aonde que a revenda é comissionada nesse processo, né? Isso também é um ponto bastante interessante. Então, a gente não faz nenhum atendimento, nenhum agenciamento sem que tenha uma revenda envolvida. Junto com isso, a gente está trazendo o que também para vocês, pessoal? Nós estamos trazendo financiamento bancário de projetos. Nós temos uma parceria aí que estabelecemos com o Santander, onde podemos financiar aí produtos, equipamentos em até 36 vezes, tá? Isso aí também tem ajudado bastante clientes que estão precisando fazer um investimento, mesmo nesse momento de crise, fazer um investimento. Então, temos essa condição aí para vocês. E também uma parceria muito bacana com a Grenk, para quem queira trabalhar com alocação. Então, temos aí também condições de locação em até 60 meses para clientes finais aí através da parceria de locação com a Grenk. Então, são algumas das condições aqui, como a gente, como distribuidor, coloca aqui para vocês, né, para justamente aproveitar esse momento e não perder negócios. E deixamos toda a nossa equipe comercial à disposição. Então, basta dar um grito aqui para mim, Carlos, né? Eu sou responsável pela essa área de energia, junto com a área de controle de acesso e segurança desse FTV. Nós temos o Samuel aqui, que é responsável pela nossa área de comunicações, redes e incêndio, tá? E agora também, recentemente, abraçou com a área de alarmes e sensores. Então, temos uma equipe técnica para auxiliar vocês e temos toda a equipe comercial aí para ajudar na formatação de preços, formatações de condições, né? Então, é o nosso trabalho como distribuidor nesse momento. Fran, muito obrigado pela força. Agradeço até o momento, mais uma vez, a força de vocês, a presença de todos. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece, deseja aí um excelente final de semana para vocês e semana que vem estamos todos novamente em busca de novas oportunidades. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana. Até a próxima.